Oi, gente, tudo bem? Tô esperando aí a Patrícia entrar pra gente começar a live. Tá todo mundo me escutando bem? Vocês conseguem me ouvir? Oi, Oi, tudo bom, Patrícia? tudo bom? Vendo? Tudo bem, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. Tá vendo? Tá, tecnologia, a nossa A disposição. nosso Boa tarde a favor. todos. Isso aí, É a nosso favor, exatamente. 18 horas em ponto. Hora da Ave em Maria. ponto. Verdade. Vamos esperar mais um minutinho aí, tá cheio de gente entrando. Tô Vamos. perguntando se o pessoal tá ouvindo aí agora. Eu tô vendo que o pessoal tá ouvindo perfeitamente. Eu vi aí o Vitório já É, respondendo, o pessoal Vitória. respondendo. É, É. para avisar, né? Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia Para falar para avisar para avisar? as pessoas que quem tiverem dúvidas, né, e colocando aí as perguntas que a gente durante o papo vai, dentro do possível, aí dirimindo as dúvidas, ou então depois a gente responde o que a gente não conseguir. Sim. Também pode deixar meu e-mail se quiser. E as pessoas podem perguntar ou podem mandar para você e você me E eu retransmito, com certeza. perguntas. Eu costumo responder todas. E-mail é comigo mesmo. E-mail é comigo mesmo. Exatamente. E aqui, aqui no prédio, quase em frente aqui, onde eu resido, tem um vizinho que coloca Ave Maria às 6 da tarde. Então todo mundo Ah, sabe que chegamos às 6 da tarde, que é a hora que toca Ave Maria. Ou seja, começou agora. Ó. Então agora são 6 da tarde. em É, ponto, é né? interessante. É interessante Ah, porque é uma forma de integra as pessoas de uma forma impressionante. Porque se você chega na janela, a essa hora vai todo mundo para a janela e as pessoas ficam em silêncio ouvindo a música e depois que termina, são quase 4 minutos de Ave Maria, verdade. e aí todo mundo bate palma. Ou É. seja, todo mundo, vários prédios, todo mundo bate Aham. palma. Então já É a integração, vizinhos que né? às Tá tendo vezes muita integração. é, as pessoas nem sonhavam em conhecer, imagina, o vizinho da janela do outro prédio, né? Não é nem o vizinho do seu próprio É, condomínio. Então, vamos tirar as coisas boas dessa situação, né? é verdade. Bom, vamos lá, Então é Patrícia. isso. Podemos começar? Claro, podemos. Bom, primeiro eu Então, quero vamos lá. agradecer o convite. Deixa eu agradecer o Claro, eu que convite da agradeço. Estasa, agradecer o seu convite. A Ana Chazan, que é essa que vocês estão assistindo aí agora junto comigo, é uma pessoa de uma capacidade incrível, que eu confio muito, então me senti muito honrada por esse convite para fazermos essa live e pretendo ajudar no que eu puder. Desde o momento que essas coisas todas aconteceram, a gente já tem uma especialidade de assessoria a condomínio, toda veio à tona, né? As Uhum. situações realmente aconteceram, né? Então, diariamente a gente está prestando assessoria, então o que a gente puder ajudar para tirar as dúvidas, estamos aí. Verdade. A gente agradece muito a sua participação, vai ajudar muitos nossos clientes aí a tirarem as dúvidas. Um momento muito difícil para todo mundo, mas que a gente vê muita solidariedade também para a gente encarar isso da melhor forma, né? Então, Isso. Patrícia, com essa situação da pandemia que está assolando não só o Brasil, mas o mundo todo, a gente tem visto muitos problemas no condomínio, né? E um deles é sobre o pagamento das cotas condominiais.
muitos pensam em deixar de pagar. Como que você orienta nesses casos? Bom, Ana, é importante a gente primeiro explicar o que significa a cota condominial, porque explicando o que significa, as pessoas já chegam a uma conclusão, acredito eu. A cota condominial, ela é o rateio das despesas da área comum. E a área comum nada mais é do que um pedacinho da sua propriedade. Então, se uma pessoa um imóvel que compõe um condomínio, ele também é proprietário de uma fração daquela área comum. Então, veja, na verdade, a cota condominial é a despesa que a sua propriedade tem. É uma despesa da sua propriedade. Então, deixar de pagar a cota condominial, na verdade, é deixar de arcar com as despesas da sua propriedade. Então, a minha dica é nunca deixe de pagar a cota condominial, até porque, como ela é o rateio de uma parte da sua propriedade, que a área comum também é de sua propriedade, então como ela é um rateio dessa parte, por causa disso, as execuções dentro de cotas condominiais atinge o patrimônio. Atinge a propriedade, mas as pessoas falam, por que a minha despesa de condomínio atinge a minha propriedade e outras despesas não atingem? Porque a despesa do condomínio é uma despesa inerente à propriedade. Eu não vou ficar aqui falando termos jurídicos, né, porque não é a situação, até eu quero que todos possam me entender, e eu peço até desculpas aos colegas advogados que estejam aqui presentes, porque eu não vou falar muitos termos jurídicos, né? Eu quero que as pessoas me entendam que não pagar a cota condominial é não pagar parte da sua propriedade, das despesas da sua propriedade. Então, a minha indicação ficou com dificuldade ou a situação está adversa, procure o síndico ou a administradora do seu condomínio e verifica com o síndico ou administradora quais são as formas que se tem de tentar diminuir as despesas para os próximos meses, né? Para tentar diminuir o valor da cota, mas não deixar de pagar. Essa é a dica que eu deixo. Procure o seu síndico, procure a sua administradora para verificar se vocês conseguem uma temática diferente, ou seja, cortar alguns gastos que não sejam tão essenciais, ou diminuir algumas despesas, se é possível. Pedir desconto aos fornecedores de produtos e de serviços para ver se consegue uma diminuição, para diminuir deixar de pagar a cota condominial. Não sei se você, moradores... O seu... Peraí, Ana, o seu microfone falhou. Fala de novo. Eu acho que é o seu, não sei também. Pode ser o meu, mas fala de novo. Tá me ouvindo? Tô, fala. Agora Alguns condôminos têm pedido a isenção da multa e dos juros, né? Ou seja, as pessoas não vão conseguir pagar, as pessoas que não conseguirem pagar por algum motivo nos meses de março, abril, e pedem para que os síndicos isentem esses juros e multa no futuro, né? O que você pensa a respeito disso? Como é que você orienta os síndicos a lidar com esse tipo de demanda? Bom, multa e juros, na verdade, é uma compensação em razão do não pagamento da cota condominial quando ela deveria. Porque, veja, quando a pessoa não paga uma cota condominial, isso gera um peso para o mês seguinte. Por quê? Porque algumas despesas deixaram de ser pagas. E o fato dessas despesas terem deixado de ser pagas, esse não pagamento vai gerar uma onerosidade para a coletividade. Isso vai fazer com que aqueles que forem adimplentes acabem suportando um peso maior do que aqueles que não pagaram o condomínio. Então, assim, eu estou pagando, o adimplente está pagando pela inadimplência do outro. E a verdade, ou seja, um está pagando pela propriedade do outro. Então, o que eu sugiro nessa hora? É que o síndico lance mão dos seus conselhos.
Então, converse com um conselho fiscal, com um conselho, porque aí vai depender, claro, cada condomínio é um universo diferente, né? Tem a sua convenção própria, tem seus regulamentos internos próprios, né? Então, a minha dica é que o síndico converse com os seus conselheiros, né? Com o conselho fiscal ou conselho de administração, aí depende. E embora não se possa fazer reuniões, nós temos aí as ferramentas da modernidade, como essa que nós estamos usando agora. Você tem o WhatsApp, você pode fazer por vídeo, pelo WhatsApp, por voz, enfim. Eu acho que o síndico deve se reunir com o conselho para poder juntos verificarem essa possibilidade. Eu sou muito a favor de fazer com que as pessoas paguem as suas cotas condominiais. Não é? Então, o que é importante? Chama o inadimplente para fazer um acordo, encaminha uma notificação, enfim. Mas essa situação de tirar juros ou tirar multa por conta própria, a minha sugestão é que o síndico se resguarde com o seu conselho, né, com o seu conselho fiscal de administração. E, se possível, fazer até alguma reunião, pode ser até por modo virtual, para se respaldar junto aos demais condôminos. Muitos até falam em assembleia, né? Que determinam a necessidade de uma assembleia para esse tipo de demanda. O que você acha? Você vê essa necessidade? Acha que uma assembleia realmente seria fundamental? Olha, Ana, fundamental ela não é. Fundamental ela não é, porque o que se pode fazer vai tirar juros, né? A questão é, se eu tiro os juros, ele paga? O que é importante a gente visualizar nessa hora? É nós trabalharmos com razoabilidade. Nesse momento, a gente não vai encontrar regras jurídicas para todas as hipóteses que acontecerem. Porque é um momento extraordinário, é um momento que nós não tínhamos pensado, né? E aí você imagina que uma ordem jurídica se organizar de uma hora para outra para poder suprir todas essas demandas. Isso não vai ser possível. Então, não existe uma regra escrita determinada para todas as situações. Mas existem os princípios jurídicos. E eu gosto de usar porque eu acho que tem princípio jurídico para tudo. O bom senso é a razoabilidade, é o princípio jurídico da razoabilidade, né? Então, vamos utilizar do princípio jurídico da razoabilidade quando a gente não tem uma norma específica. Então, o que eu sugiro? Existem condomínios, aí vai da realidade, né? Porque assim, cada condomínio é como se fosse um país diferente, que existem regras diferentes, uma realidade diferente. Então, veja, se eu tenho um condomínio pequeno, eu tenho, sei lá, meia dúzia de unidades, e essa população, ela é uma população mais idosa, que não maneja os meios de internet, né? Como é que você vai chamar essas pessoas para uma assembleia por via Instagram, por via do Zoom? O que é importante? A gente olhar a convenção condominial. Mas a convenção condominial, ela não vai falar das vias virtuais, né? A grande maioria não fala sobre isso. Isso é extraordinário. Né? Até gostaria de falar um pouco mais à frente, nós temos um projeto de lei aí para alterar temporariamente o Código Civil, e aí tem essa previsão, ou seja, para dar força a esse tipo de situação. Então, existem condomínios que tem como a gente fazer, né, uma assembleia virtual, vamos chamar todo mundo, pode ser o Zoom, o Microsoft Teams, tem o Google Meet, enfim, tem uma série de ferramentas que você pode lançar à mão. Mas, veja, de novo, não é todo condomínio que a gente consegue fazer com que as pessoas se reúnam. E aí você acaba esbarrando numa outra situação. Pessoas que não têm esse acesso vão dizer, olha, eu não tive como entrar na reunião. É como se você fechasse a porta da assembleia e não permitisse que o condomínio entrasse. Então, a decisão de se fazer uma assembleia por via virtual, ela tem que ser bem estudada. O síndico tem que verificar quais são as hipóteses de deixar o mínimo possível das pessoas de fora, né? Ou não fazer, né? A grande situação é essa, ou seja, a maioria está
optando por não fazer, e aí lança a mão desse tipo de pequenas reuniões, reúne o conselho, ou o conselho fiscal, ou o conselho, enfim, dependendo do tipo do conselho que o condomínio tem, através, né? E depois aí o síndico pode depois ratificar numa assembleia, alguma coisa assim, caso Exatamente, isso. Caso, é claro que quando o síndico toma uma atitude nessa hora, porque tem situações que o síndico vai ter que tomar atitude. Não dá para ele marcar uma virtual, esperar para... Não tem. Então, assim, o síndico nada mais é do que... É um gestor do patrimônio. O síndico é um gestor. Enquanto gestor, ele tem responsabilidade. Isso ele é demandado dele que ele tome atitudes imediatas, muitas das vezes. E ainda mais num momento desse. Então, como é uma situação extraordinária, eu acho que o síndico tem respaldo justamente pelo fato de ser uma situação extraordinária e dele não ter como esperar para fazer uma reunião. Tá? Então, o fator excepcional também é um fator de respaldo jurídico. Tá? Então, é o que o síndico pode lançar a mão, sim. Né? Se puder depois ratificar numa assembleia, é ótimo. Você mencionou um pouco em diminuição das despesas nos próximos meses, né? Se um síndico quiser fazer a diminuição, conseguir fazer a redução de despesas, a gente vê que os condomínios eles conseguiram reduzir algumas despesas, mas outras aumentaram bastante, como água, luz, né? Já que está todo mundo Sim. agora nos condomínios, então a gente vê um aumento na conta de água, por exemplo, de 50%. Então, às vezes, ele consegue a redução numa rúbrica, né, numa determinada despesa, mas ele tem o aumento em outra despesa. Então, eles, na verdade, os síndicos não conseguem aplicar de fato essa redução. Né? E você acha que o condomínio pode fazer redução de algumas despesas, mas manter a cota condominial para fazer frente a outras despesas que estão aumentando? Ou você acha que o síndico é obrigado a fazer o ajuste na cota condominial de acordo com cada despesa? Eu indico, mais uma vez frisando que a realidade dos condomínios são diferentes, não é? Então é importante que se verifique quais são os saldos existentes. Tem condomínio que faz fundo de reserva. E o fundo de reserva é justamente para momentos extraordinários. Situação que é uma emergência. Então, para eu evitar um aumento da cota condominial em razão de uma emergência, eu já tenho uma reserva. Então, o síndico e o conselho precisa avaliar quanto tempo eu consigo fazer uso dessa reserva também sem desguarnecer o condomínio, porque é importante ter uma reserva, mas é um momento extraordinário. Então, eu estou evitando, eu uso o fundo de reserva para evitar o aumento da cota condominial. Então, se for possível o uso, porque também não adianta o síndico lançar a mão do fundo de reserva e vai lançar um mês só, porque o fundo de reserva só consegue... só comporta um mês, aí não adianta, né? Comportar um mês, aí vai obrigar o síndico a aumentar a cota condominial. Agora, o que muitos gestores, síndicos, têm me perguntado é se eles podem entrar em contato com os prestadores de serviço ou de produtos, enfim, e pedir desconto em razão dessa situação toda. É claro que pode. A minha dica é faça isso. Da mesma forma que nós estamos pedindo desconto para os nossos fornecedores, o condomínio também pode. Então, assim, quanto mais o síndico conseguir diminuir as despesas, isso vai gerar um impacto na cota condominial. Mas lembrando que o fato das pessoas estarem em casa faz o aumento da cota de água, por exemplo. O fato, e aí depois a gente pode entrar nisso também, o fato de eu diminuir o meu contingente de funcionários, está dentro de um grupo de risco, funcionário que tem mais de 60 anos. Muitos prédios têm, né? Zelador, o porteiro é de anos, né? Então, caramba, o síndico não pode manter uma pessoa de 60, 70 anos ali como grupo de risco logo na entrada do prédio. Então, muitas das vezes, afasta esse funcionário. Com isso, vai gerar uma hora extra para algum outro. E isso também vai impactar, né? Pode dizer. A gente recebeu uma pergunta aqui, se dá para o síndico fazer o desconto da cota condominial na mesma proporção que ele conseguir de desconto nas despesas.
Então, se ele conseguir uma redução na despesa dele em 10%, ele poderia fazer a redução da cota condominial imediatamente em 10% também, da arrecadação dele, mesmo sem convocar uma assembleia? Sim, eu acho que sim. É tudo uma questão de contabilidade. É tudo uma questão de contabilidade. O ideal é que você consiga, no momento em que as pessoas estão em casa e muitas das pessoas estão com as suas rendas limitadas, e muitas até sem renda nesse momento, né? O que puder fazer para ajudar é a questão do bom senso. Né? O que puder fazer para ajudar, melhor. É claro que as pessoas querem ter menos despesas. Então, se é uma questão de contabilidade, se eu conseguir diminuir em 10% todas as minhas despesas e fazer com que a minha despesa do mês, a ser rateada, diminuiu em 10%, eu não preciso nem lançar mão do meu fundo de reserva. Então, se eu não preciso lançar mão do meu fundo de reserva e eu conseguir fechar a conta, e aí então eu vou fazer o rateio literal, né? Então, se eu diminuir em 10%, dividir pelo número de unidades, e eu verifico que a minha cota diminuiu. Por que não? Por que não repassar? O síndico não precisa, nesse momento, no meu entendimento, não há necessidade do síndico esperar uma assembleia para isso. Pelo contrário, na verdade, ele está beneficiando, né? E aí eu vou pedir que a gente vê que lançar mão do bom senso. É porque a gente vê que em alguns casos no condomínio é a área que mais está trabalhando, talvez, né? O condomínio em si, né? Os porteiros todos estão indo. Então a gente teve pouquíssimos serviços na área de condomínio que talvez tenham parado, né? Mais talvez a parte de academia e das áreas comuns, de piscina, que foram áreas que realmente não estão funcionando porque os espaços estão fechados, né? Então, às vezes, o síndico não tem também muita manobra para fazer essas reduções de serviço. E quando a gente tiver essa inadimplência alta, né? Tem condomínios que talvez sofram um pouco mais com a inadimplência. Como é que está sendo feita a cobrança? Está sendo feita, continua as ações judiciais de ação de cobrança? Não se está recomendando fazer agora, esperar mais um pouco? Ana, no meu... O que eu coloco na minha advocacia? Sempre a mediação. Sempre chamar para conversar, para tentar uma composição amigável antes do ajuizamento de uma ação. Essa é sempre a minha primeira dica, né? A minha primeira orientação jurídica quando chega a mim, esse pedido, eu sempre digo, vamos tentar chamar a parte inadimplente, vamos tentar entrar num acordo, principalmente nesse momento. Não adianta, às vezes, você espremer e não sair nada. Mas as ações judiciais nada está impedindo o ajuizamento de novas ações judiciais. Embora o tribunal esteja com os prazos suspensos, o tribunal não está fechado. Então, se pode ajuizar uma ação de cobrança, uma ação de execução, se pode fazer. Mas saiba que o ritmo está lento, porque nem todos os funcionários estão indo trabalhar, alguns estão trabalhando de forma remota. Então, o que já era lento, vai ficar mais lento ainda. Então, eu friso, antes de ajuizar uma ação judicial, porque não é barato uma ação judicial, também tem o custo de uma ação judicial, antes do ajuizamento, tenta fazer uma mediação. Pode-se usar, inclusive, o escritório de advocacia para que faça essa mediação, para que se coloque quais são as opções que se tem, as possibilidades que se tem, principalmente nesse momento agora, onde as pessoas podem enfrentar dificuldades financeiras. Mas friso, não deixe de pagar o condomínio, não deixe. E se o condomínio tiver que tomar alguma atitude, manda uma notificação primeiro, chama para tentar fazer algum tipo de acordo, mas também é importante dizer que para fechar algum acordo, e aí eu sempre me procuro e falo, olha, doutora, eu aceito, o condomínio aceita fazer um acordo, mas aceita fazer um acordo com limitação. Eu não posso prejudicar os adimplentes. Eu não posso desmerecer os adimplentes. Porque, friso, isso é uma questão matemática. Se eu tenho um inadimplente, isso vai gerar um furo na conta do mês seguinte. E vai gerar, então, um peso para os demais. Então, o que eu digo? Quer fazer um acordo? Tudo bem. Mas o acordo começa a partir desse mês. Ou seja, a partir desse mês, você vai pagar a cota condominial cheia.
Ou seja, é uma forma de fazer com que aquele inadimplente pare a sua inadimplência, né? E aí acho importante que nós conversarmos uma coisa. Há uma diferença entre estar quite com condomínio e estar inadimplente. Isso é muito importante, até porque o Código Civil fala em quite. Estar quite com as suas obrigações. Veja, inadimplente, ele está com as cotas estão em abertas, não tá pagando inadimplente. Eu pego o inadimplente e faço um acordo, judicial ou extrajudicial, não importa. A partir do momento que ele está pagando o acordo, certo? Ele está adimplindo com o acordo. Mas o condomínio continua com aquela falta, correto? Porque ele ficou inadimplente. Então, enquanto aquele acordo não supria aquela falta, ele não está quite com o condomínio. Mas veja, é melhor você fazer um acordo, e se for fazer acordo, que eu digo, sempre colocar o acordo, condicionar o acordo ao retorno do pagamento das cotas vincendas. Tá, mudando aí um pouco de assunto, né, que eu acho que a gente vê muito que essa questão mesmo todo mundo parado, a gente em home office, a gente vê que os advogados e as administradoras nunca trabalharam tanto, né? Talvez, acho que esse momento mude muito mais atuante. Sim. Até antes, já trabalhávamos muito, né? Mas agora a gente está com muitas demandas. Já tem mais de 30 dias na quarentena, então a gente vê que os condôminos já estão um pouco cansados, né? E as áreas comuns fechadas, as pessoas não podem sair. Então, a gente vê que eles já começam a solicitar do síndico um pouco mais de flexibilização na abertura das áreas comuns. O que você entende sobre essa abertura dos espaços? Como que o síndico deve agir agora nesses casos? Esse é o momento que flexibilização de espaço não deve ser atual. É um momento, justamente esse momento é que não se deve flexibilizar. Primeiro que a responsabilidade do gestor, ela é direta. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia, com regras de saúde muito rígidas, para evitar justamente que o contágio aumente. Se houver uma flexibilização para um, vai haver para o outro. Eu fico pensando o seguinte, se o apartamento levar o filho, por que o 2 não pode levar o filho? Então, essa flexibilização acaba, porque na hora em que eu posso levar o filho ao parquinho, o condômino, o meu vizinho tem o mesmo direito, veja. Então, se abre para um, Ana, tem que abrir para outro. E a responsabilidade do síndico ela é direta. E não só do síndico, veja, o síndico ele é um gestor. Eu costumo colocar uma questão muito interessante. O síndico é um gestor. Ele, pessoa, ele é gestor. E ele, por vezes, pode responder pessoalmente, olha, gestor, você não cumpriu essa regra e por isso você vai arcar com essa responsabilidade pessoal, mas a responsabilidade pessoal do síndico, ela não exclui a responsabilidade do condomínio. Porque ele é gestor de uma coletividade. Na verdade, ele está representando a coletividade. Então, se houver um dano, a coletividade responde. Então, se o síndico flexibilizar, quem está flexibilizando é o condomínio. Não existe uma flexibilização do síndico. Não, é aquele condomínio Y que flexibilizou. E aí você tem um aumento, por exemplo, de uma carga de transmissão dentro do próprio condomínio. Então, isso é uma coisa muito grave, que as pessoas precisam entender que o que se está tentando nesse momento é fazer com que as pessoas diminuam a transmissão umas às outras. Então, se você usa uma parte comum, como uma academia, qual é a proteção que eu estou oferecendo ao meu condômino se eu deixo a academia aberta? Qual é a proteção que o meu condomínio está oferecendo para os meus vizinhos na hora que o parquinho da criança está aberto? Então, acho que eu sempre digo, a gente precisa, isso nós estamos fazendo um esforço de civilidade, um esforço de humanidade. Né? Estamos fazendo um esforço uns para os outros, isso que é interessante, a gente colocar na cabeça. Eu não estou fazendo um esforço por mim,
eu estou fazendo um esforço pelos outros e pela coletividade, né? Então, eu acho que o síndico flexibilizar não é a hora, pelo contrário. Nós estamos aí com, a gente pode falar isso daqui a pouco, né, sobre um projeto de lei que pode ser aprovado a qualquer momento e vai alterar o Código Civil. E na hora que altera o Código Civil, ele é interessante porque ele vai retroagir. Ele é uma norma que retroage. E fora isso, nós já temos uma lei de saúde pública. A lei de saúde pública que está vigente, justamente com as alterações voltadas para a Covid-19, ela também diz que é um dever zelar pela salubridade, pela saúde pública. Isso está, inclusive, na Constituição Federal. Então, minha dica, não é hora de flexibilizar. Verdade. É que o síndico, às vezes, ele é muito pressionado, né? Então, ele fica sem saber, muitas vezes, o que fazer. E são muitos condôminos, e eles querem usar, enfim. Então, o síndico tem que ser um pouco rigoroso e não ceder a essas manifestações, né? Como você bem sugeriu. Saiu um decreto agora, né, dia 18 de abril, um decreto municipal, que fala sobre a obrigatoriedade de máscaras. O que você aconselha? Como é que foi? Isso é muito recente ainda, muitas pessoas nem devem estar sabendo ainda sobre esse decreto. Todos os funcionários devem usar? Quais são as suas orientações? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ana? Estou me ouvindo. Esse decreto é um decreto do município do Rio de Janeiro, né? Não sei se tem pessoas aí de outros municípios nos assistindo. Esse decreto especificamente é do Rio de Janeiro, mas vários outros municípios também seguiram a mesma linha, também regra de saúde pública, e aí com a determinação, uma obrigatoriedade de se utilizar máscaras caseiras, justamente para não chocar com a regra estadual e federal de que o material profissional ele tem que ser utilizado para os profissionais de saúde nesse momento. Então, as máscaras caseiras, elas são de uso obrigatório nas vias públicas e nas áreas públicas. Então, nas ruas, no atendimento público, se você precisar ir a um local de atendimento ao público, obrigatoriamente você tem que estar usando máscara. E esse decreto municipal, inclusive, repito, é do Rio de Janeiro, mas vários outros municípios seguem o mesmo modelo. Determinam multa quem não cumprir, e se for reincidente, essa multa passa de leve para grave. Então, a questão é educativa da lei, não é punitiva, né? Não é o que não se quer que as pessoas usem a máscara. Aí a pergunta sua é se essa regra determina a regra para dentro dos condomínios, tá? Essa regra não determina para dentro dos condomínios. A partir do momento que deixou de ser via pública, deixou de ser uma área de atendimento público, né, passa a ser regra privada. E aí os condomínios têm as suas regras, tem a sua convenção, tem o seu regulamento interno, né? E, friso, nós temos uma legislação, tem a Constituição, que é direito de todos à saúde, tem o Código Civil, que determina que é dever do condômino zelar pela saúde. Ou seja, não pode usar as vias comuns, as vias, eu digo a área comum, em prejuízo dos demais. Então, se você tem uma regra de saúde pública que determina o uso de máscaras e de álcool gel e de luva, é recomendado que as pessoas utilizem também nas áreas comuns, quando for necessário utilizar as áreas comuns. Veja, não é para passear na área comum, vai precisar sair para alguma situação, utiliza a máscara, utiliza a luva. E o mesmo eu indico para os funcionários dos condomínios. Lembrando, se um funcionário de um condomínio acima de 60 anos, esse funcionário deve estar em casa, tá? Se não for possível, por algum motivo, ele estar em casa, né, se ele mora perto, às vezes mora dentro do condomínio, ainda assim, estar diretamente na portaria pode ser um risco. Mas, não podendo, enfim, eu indico o uso de máscara para os funcionários do condomínio.
Porque caso o funcionário contraia a doença, além, obviamente, dele circular na área comum, né, do prédio, não só ele pode vir a contrair a doença, como ele também pode ser transmissor da doença. Então, é muito importante que se use a máscara. Mas aí, a minha indicação, aí a gente tem que seguir as regras que estão determinadas pelo Ministério da Saúde. Tem uma lei federal falando sobre isso. Vamos usar as máscaras caseiras para não usarmos as máscaras que devem servir ao profissional de saúde. Uhum. Tá? Então, a minha indicação é use sim a máscara caseira, né? Hoje já tem tantas formas, né? Tem tantos modelos, tantas formas de fazer máscara caseira que a gente tem acesso, né? Então, a minha indicação é sim. Principalmente o porteiro que fica ali de cara na portaria recebendo. E olha só, o porteiro, ele recebe os deliveries, as entregas que nós hoje estamos fazendo uso. É o supermercado, enfim, não vou ficar aqui fazendo de empresas que fazem entregas, mas são muitas, né? E quem recebe é o porteiro, concorda? Então, Sim, importante que ele tenha, é importante que ele use máscara, é importante que ele use o álcool em gel. Condomínios possa álcool em gel, possa dar álcool em gel aos funcionários para que usem direto e explicar também para que eles passem sempre na maçaneta do elevador, nos botões do elevador, na própria portaria, né? Onde bota a mão, nos corrimões. Então, nos corrimãos, é importante, então, passar o álcool em gel, né? Fazer essa indicação. As máscaras são praticamente consideradas como o porteiro fica uma doente. EPI, né? Exatamente. Hoje sim, Ana. As máscaras são essenciais, são de uso de proteção, né? Que o EPI é o equipamento de proteção individual. E nesse momento, ela é um equipamento de proteção individual. Tá? Então, lembrando, a recomendação assim, é muito que os condomínios forneçam, né? Que os condomínios forneçam para os seus funcionários essas máscaras para que eles todos sejam protegidos, isso, né? Já que eles estão trabalhando exatamente, bastante, né? Nessa época do... Exatamente. Álcool em gel, sempre, máscara. E luva, se puder. Sobre o projeto de lei 11.179, que ainda já foi aprovado pelo Senado, mas ainda está dependendo de aprovação da Câmara. Já tem data para essa votação? Como é que ainda não? Esse projeto? Ainda não. Pudesse fazer um pouquinho uma explanaçãozinha sobre o projeto, né? Hoje mesmo eu acessei a Câmara dos Deputados para poder verificar o andamento desse projeto de lei e está na mesa diretora. Então, só para explicar rapidamente, né? Esse projeto de lei, ele se propõe a virar uma lei federal, tá? E com isso, então, ele já foi aprovado no Senado e ele precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, Senado, e forma o Congresso. Ele já foi aprovado, o texto já está totalmente aprovado no Senado, e o Senado encaminhou para a Câmara. Então, basta agora a Câmara botar em pauta e votar. Se houver alguma modificação no texto, o texto volta para o Senado. Tá? Mas a gente acredita que esse texto, como esteja, e o Senado tem conversado muito com a Câmara, né, justamente com a Câmara, justamente para evitar essa demora. Então, ainda não está em pauta, mas acredito eu que vai entrar em pauta muito em breve. E o que esse projeto de lei ele tem por condão temporariamente o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, enfim, algumas regras que são nossa, né, de utilização do nosso dia a dia. Então, se propõe fazer uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, se propõe fazer alteração em diversos regimentos normativos, mas principalmente no Código Civil. E por que é temporário? Porque a previsão é de que essa legislação, a vigência dela, seja até dia 30 de outubro. Mas o interessante é que esse projeto de lei, vamos chamar essa lei, ou seja, quando
quando isso virar lei, ele vai retroagir. O que também é excepcional, juridicamente falando, porque normalmente a lei tem vigência, né, para a data da sua publicação, do seu termo, enfim, não vamos entrar aqui nesses termos jurídicos, mas é dali para frente. Nesse caso, ela tem uma de retroagir a março de 2020, que foi quando se declarou a atividade pública em razão da Covid-19. E o que diz ali? Na verdade, há uma ratificação, um respaldo na lei civil, no Código Civil, dos atos que os síndicos já estão tomando. Então, é como se fosse uma ratificação. Alguém fora dessa discussão, amanhã possa dizer, olha, o síndico permitiu que eu utilizasse a academia. O síndico proibiu o uso da academia, o uso da piscina ou do play. Então, a regra vai ampliar os poderes do síndico nesse contexto. Ou seja, o síndico pode sim limitar o uso da área comum. Tá? O síndico pode sim tomar atitudes que sejam voltadas para a proteção da saúde daquela coletividade. Né? Então, na verdade, em se tratando da parte que fala dos condomínios, ou seja, ela vai só somar aos poderes que o síndico tem, que já é previsto no Código Civil, né, no 1331 e seguinte, e somar ele. Então, nesse momento, ou seja, até o dia 30 de outubro, né, todas as atitudes que os síndicos tomaram como prevenção dentro das regras, elas estariam ratificadas. Né? Ou seja, o síndico passou a ter um respaldo jurídico nessas questões. Veja, respaldo jurídico já tem, tá? É que as pessoas procuram uma lei, né, para poder se agarrar, então o síndico vai ter esse respaldo aí do Código Civil. Tá? Sobre obras, né? Tem até uma pergunta aqui sendo feita agora sobre obras. Eu acho que os síndicos estão sofrendo muito com isso, porque tem muitas unidades que querem continuar as obras, além de que os condomínios também estavam fazendo obras, né? Até obras importantes, como obra de fachada, e acabou que todo mundo parou, né? E tem síndicos que querem proibir, mas ficam inseguros em proibir as obras nas unidades, porque tem algumas obras também que são desnecessárias, que são emergenciais. Qual é o respaldo que o síndico tem? Qual a orientação que você dá sobre isso? Bom, esse projeto de lei, inclusive, também dá exatamente esse respaldo, tá? As obras estão suspensas. Justamente porque obra me demanda me demanda mão de obra. E a mão de obra externa. Então, justamente, eu quero proteger aquela coletividade. Como é que eu vou permitir que pessoas entram e saiam do meu condomínio? Mas veja, existe uma diferença. Eu vou usar o termo obra porque as pessoas estão mais acostumadas, tá? Existem as obras úteis e as obras necessárias. E existem aquelas de mero deleite. São chamadas voluptuárias. As obras que são necessárias, olha o nome, necessária. Essas obras, elas têm que ser feitas. Aí, veja, aí não tem como. É o caso, por exemplo, de um encanamento de água, é uma questão do gás, o próprio elevador, é uma obra de contenção de uma viga. Enfim, obras que elas têm que ser feitas emergencialmente, senão justamente a coletividade vai sofrer. Né? Ou então o próprio edifício pode ruir, alguma coisa grave pode acontecer. Então, são obras que são necessárias, ou seja, não tem como. Tá? Um portão quebrou, eu tenho que trocar o portão. Gente, tem que fazer. Então, é obra necessária. Não sendo obra necessária, a orientação, inclusive o respaldo legal, é suspender. Obra de fachada, suspensa. A não ser, olha, tem um reboco que vai cair. Então passa a ser necessário, entende? Então, se é algo que deixou de ser necessário, deixou de trazer um prejuízo à saúde da coletividade, ela tem que parar.
tá? Porque, veja, uma obra de embelezamento ela pode ser feita depois. Uma obra para aumento de uma área útil, ela pode ser feita depois. Porque qualquer obra vai me demandar pessoas dentro do condomínio, é o que eu quero evitar. Se eu estou, inclusive, fazendo com muita dificuldade com que os meus condôminos ficam dentro das suas unidades, como é que eu vou fazer com que pessoas de fora venham para o condomínio? E, inclusive, é a orientação, a determinação desse projeto de lei, que vai alterar o Código Civil temporariamente, é justamente evitar qualquer tipo de aglomeração ou de pessoas estranhas ao condomínio. Inclusive, reuniões, as assembleias estão suspensas até o dia 30 de outubro, a não ser que haja possibilidade e extrema necessidade de se fazer, e aí tem que se fazer por via virtual. Se não der para fazer por via virtual, inclusive os mandatos dos síndicos que vencerem nesse período, né, e que aí teriam que demandar uma AGO, né, os mandatos estão postergados até o dia 30 de outubro, que é quando, enfim, se pode, pelo menos a princípio, tá? A não ser que se tenha uma outra regra que se postergue ainda mais, mas a princípio é 30 de outubro. E, Patrícia, mas nessa questão que você está mencionando sobre essas leis, esse é o projeto de lei ainda não está em vigor. Ou você acha que você tem que aguardar, então, a aprovação para que o síndico consiga utilizar... Não, porque nós já temos a regra de saúde pública. E a regra de saúde pública justamente já é uma determinação para evitar qualquer tipo de reunião, de aglomeração. E tem uma situação interessante aqui, que já está, obviamente, no meio jurídico levantando uma boa discussão, é que essa legislação permite, inclusive, que o síndico proíba aglomerações nas unidades particulares, nas unidades autônomas. Entende? Então, por exemplo, uma vizinha vai dar uma festa de aniversário. O síndico, que não poderia, porque obviamente eu estaria criando uma ingerência dentro da unidade particular, mas essa lei extraordinária está dando ao síndico o poder de dizer, não, essa festa não pode acontecer. E pode, inclusive, que as pessoas entrem. É claro que a gente quer evitar qualquer tipo de situação que vá trazer situações dentro do condomínio. Por isso que essa regra está sendo discutida. Mas o respaldo é a regra de saúde pública, que já está em vigência há muito tempo, né? E que determina que não se pode fazer aglomerações, inclusive dar respaldo ao síndico, por exemplo, de se proibir o uso recreativo da área comum. E se o morador insistir nisso, né? Se o morador quiser mesmo assim fazer e brigar com o síndico e falar que vai continuar a obra assim, como é que o síndico pode fazer para que de fato se cumpra isso, né? Como é que o síndico pode agir para que realmente ele faça valer essa orientação? Quando não há bom senso, né, Ana? Infelizmente a gente tem que lançar a mão de um judiciário, o que não se quer, né? O que se tem que evitar é o judiciário. Por todo o transtorno que traz dentro de uma coletividade você ter ações judiciais do condomínio em face de um outro condômino. Mas qual é a minha orientação? Qualquer tipo de perturbação da ordem, e porque isso é uma perturbação da ordem, né, notificar. Então, tem-se uma notificação. A minha dica, inclusive, é que se lance mão da convenção condominial, se lance mão dos regimentos internos, tá, para quantificar essas multas, né, quando o condômino não cumpre com uma ordem determinada. Então, faz uma notificação e impõe multa. Ainda assim, a pessoa pode dizer, não vou pagar. Mas essa notificação já é um respaldo para o gestor do condomínio de que, olha, eu utilizei das minhas vias judiciais para evitar o conflito. Então, aí sim, se deu o prazo e a pessoa não parou com a perturbação, aí, infelizmente, vai ter que se lançar mão de uma ordem judicial, né, para poder não fazer. Ou seja, uma ordem judicial para que não faça. Né?
Uhum. E aí o judiciário, nesses casos, está funcionando, né? Seria um plantão judiciário, alguma coisa que Exatamente, exatamente. se fazer Se é uma valer coisa disso. urgente, que é o caso, a pessoa está fazendo uma obra, está Uhum. levando pessoas lá para dentro, é a poeira que passa a entrar e a gente não sabe exatamente a extensão disso, né? Será que o pedreiro tá e de repente dá um espirro e o espirro está indo junto, para onde está indo? A gente não sabe. Então, então caberia aí uma ordem liminar, né, mais conhecida, uma ordem liminar, que é uma ordem urgente, para fazer cessar aquela lesão, para fazer cessar aquela situação de perturbação. Foi feito aqui uma reforçar só, estão perguntando aqui sobre o síndico pode suspender uma obra das unidades. Então, como você mencionou, sim, o síndico teria esse poder de suspender, né, se baseando valer da lei federal, de aglomeração, evitar isso, saúde pública. E está se perguntando se seria necessário chamar a polícia num caso extremo. A polícia está atuando nesses casos? Bom, isso, as pessoas lançam muito, a polícia ela tem muito também uma função social importante, né? Porque é uma autoridade. Então, na hora que você não tem ali na hora uma autoridade, você lança a mão da polícia. Quem sabe a polícia não consegue resolver algo que, se você tiver que lançar para o judiciário, às vezes ele não é tão imediato e tão efetivo. A questão é que quando você chama a polícia, você entra numa outra seara. Porque quando você chama a polícia, claro, a polícia pode chegar ali, conversar e resolver, né? Ou então vai levar todo mundo para a delegacia. Levando todo mundo para a delegacia, vai se registrar uma ocorrência. E pode ser, dependendo da situação, pode incorrer, por exemplo, numa contravenção penal, que é quando como é que fala? Da ordem, né? Quando você retira a ordem e o sossego, né? Quando você incomoda, você tira a ordem, você tira o sossego, isso é uma contravenção penal. Não é muito a minha área, né? A questão da penal, mas quando vai para a delegacia, gera um boletim de ocorrência e ali você tem um encaminhamento de uma outra situação que, veja, que não exclui a situação judicial, civil, tá? Você vai para o lado ali da contravenção penal, às vezes até de um juizado especial criminal, se for o caso, se comportar a situação, mas ainda assim não esbarra e não exclui a possibilidade de uma ação civil, tá? Uma ação judicial civil, tá? Em relação a visitas, né, perguntando aqui sobre a possibilidade de proibir a entrada de visitas em unidades, né? Às vezes mora lá um casal e ele quer chamar mais um casal lá para fazer uma social, né? Vamos dizer assim, né? Se fala em casa. O síndico pode proibir, mas a gente vai falar de novo aquela que você já mencionou algumas vezes, né? A gente tem que sempre ver o bom senso também, né? Para a gente também não ser muito radical e criar alguns problemas internos. Eu vou proibir. Né? Veja, Ana, eu vou proibir uma visita, eu vou proibir uma festa, entende? Agora a pessoa está recebendo uma visita, você não sabe, a pessoa está com uma pessoa doente, precisa de uma ajuda, ou enfim, é uma visita, veja. Eu também. Aí é a questão do bom senso, da razoabilidade, é um princípio jurídico muito importante, que é a razoabilidade. Vamos usar de razoabilidade para evitar conflito, o quanto é. Ainda mais agora, que estamos todos nós confinados, né? E as pessoas estão ficando nervosas com isso, as pessoas querem sair, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, então eu vejo que as pessoas estão começando a ficar um pouco mais exaltadas, né? Então, assim, vamos evitar ao máximo conflito, tá? E só encarar o conflito quando não tem jeito, tá? Então, assim, proibir visita? Não, o síndico não pode proibir visita, tá? Justamente fazendo uso aí da regra de não aglomeração. Quanto mais gente estranha dentro do meu condomínio, maior o risco para os meus condôminos. Uma coisa importante que eu não sei, Ana, se está aí para você, para a gente conversar, mas eu quero logo falar, é do dever do síndico de comunicar à coletividade de que existe uma pessoa Covid-19 positivo no prédio. Claro, se o síndico toma ciência disso, lógico, né? Porque também é dever de todos
a zelar a saúde da coletividade. Então, veja, se uma pessoa está doente, é importante que avise ao síndico que ela tem Covid positivo. Entende? Por quê? Porque as pessoas precisam estar cientes de que tem uma pessoa com uma doença infecto-contagiosa no condomínio, porque eu vou precisar tomar ainda mais cuidado do que eu tomaria. Entende? Porque eu sei, eu não posso proibir, claro que não, ali é a casa da pessoa, aliás, a pessoa precisa ficar em casa mesmo, o direito dos demais condôminos saber que precisa de uma proteção ainda maior. Então, veja, é dever do síndico fazer esse comunicado. Agora, escuta bem, vocês que estão me ouvindo aí, por favor, tá? É dever do síndico comunicar à coletividade que tem uma pessoa com Covid-19. Ok, mas não é para dizer a unidade da pessoa, não é para dizer o nome da pessoa, não é para dizer, olha, tem pessoas aí, sabe, que tem 1,70 m e usa camisa azul. Não, não pode, tá? Ou seja, tem que manter o anonimato, certo? Porque eu tenho que resguardar essa privacidade. Então, há de se pesar aí a privacidade do sujeito e o direito à coletividade. Então, eu tenho o direito de informar a coletividade, mas eu não preciso dizer quem é. A não ser que o sujeito queira, eu quero que diga que eu, da unidade tal, eu quero que coloque aí o meu nome. Aí é diferente. Mas, caso contrário, não se deve e não se pode quebrar esse anonimato, tá? Pena aí de você estar incorrendo aí numa questão de privacidade, tá? Razoabilidade, Tá bom, Patrícia, gente, razoabilidade. É verdade. Você abordou temas super importantes. O Instagram, o ao vivo dele, só dura 1 hora, né? Então a gente vai ter que encerrar. Já tem 1 hora? Agora, porque a gente já tá chegando aí, faltando. Olha que rápido. Já tem 1 hora. Passou muito rápido, né? Puxa vida. Pois é. Mas eu vou deixar aqui aberto, né, para que as pessoas possam continuar a mandar mensagens. Eu estou recebendo várias mensagens aqui. A gente vai ter uma outra live nessa sexta-feira para falar sobre a MP 936 e as sugestões nas orientações trabalhistas, né? Que permite aí suspensão, outras coisas. E eu vou deixar o e-mail, né, que é o novosnegócios@estasa.com.br, para que todo mundo mande esses e-mails e a gente replica aí para a doutora Patrícia Sanz, para que ela faça todos os esclarecimentos e tire as dúvidas ainda adicionais. Passou muito rápido, eu adorei a conversa. Passou muito rápido, né? Pois é, mas eu queria só responder a professora Rose, que está ali, ó. Que ela perguntou se confidentiality pela questão, principalmente pela situação da privacidade mesmo, tá? Então, eu indico, eu disse que tem uma doença e foi a resguardar a privacidade, que é um direito, um direito fundamental da privacidade, tá? Então, sim, eu posso encarar aí como uma questão da confidentiality, sim. Ok? Então, estou à disposição, tá Ana, Estasa, como muito sempre. Obrigada, Patrícia, tá bem? por ter aceitado aí. Perguntas podem encaminhar a você e eu respondo, tá bem? Um abraço a todos e obrigado aí espero que tenha ajudado. Obrigada. Tchau, tchau. Ajudou muito. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos.